Estamos gravando, pessoal. E aí, trader? Você que busca investimento em swing trade? Gosta de ações americanas? Esse vídeo aqui é para você. Galera da minha comunidade, estou fazendo esse vídeo porque a gente tem muita opção no PDV, perfeito? Muita opção no PDV, tá bom? Então não dá para fazer uma live ao vivo como eu costumo fazer com vocês, participando do chat e tal, porque a gente tem muita opção, tá? Então eu vou deixar aqui mais ou menos a minha escolha, mais ou menos o que eu enxergo para que a gente monte posições na segunda-feira, tudo bem? Lembrando, tá, pessoal? O PDV Trade System é um sistema completo, tá? Que a gente divulga ele dentro da nossa comunidade do Discord. Você vai encontrar o live aqui, o link aqui na descrição desse vídeo. Esse sistema operacional ele pode ser usado em qualquer tipo de ativo, ele pode ser usado em qualquer tempo gráfico. A gente opera ele em day trade, a gente opera ele em swing trade, position trade, em criptomoeda, em forex, em ações, em índices. Aqui no caso específico a gente vai falar em ações americanas, tá? Então é uma carteira de investimento que a gente mantém dentro da nossa comunidade. Ele tem um plano de trade específico para isso, o PDV. Tem todo um planinho de trade, tem toda uma gestão de capital, tem todo um risco controlado, tal, que dentro da comunidade você aprende. Se interessou, assistiu esse vídeo, não é membro da nossa comunidade, vem pro Discord, perfeito? Lá você fica por dentro de tudo, tudo bem? Então lembrando, galera, ó, tudo isso aqui são opções, tá? Que a gente teve de sinal do PDV. Então, desde aqui de baixo, perfeito? Desde aqui, ó, de AIG, tá? Até ZG, a gente teve a opção de sinal PDV para entrar na segunda-feira, tá? Todos vocês que são membros da comunidade, vocês sabem do plano de trade, vocês sabem da quantidade de ativos que cada um vai buscar entrar nos seus papéis, tudo bem? Tá? No gerenciamento, não vou citar hoje nenhum tipo de gerenciamento porque a gente tem muita coisa para falar de ação, tudo bem? Então a primeira coisa que eu fiz foi separar o que está muito perto de entrega de resultado, o que não tem confluência, né? Então, por exemplo, o NIP, excelente trade, bom ponto, vem de uma correção à média, retomando, mas tem entrega de resultado. A gente tem eles numa data muito próxima da nossa entrada, tá? Então é o tipo de papel que a gente não entra, perfeito? Por mais que o sinal esteja bom, ó, sinal lindo, perfeito? Você pega aqui, ó, LRCX, ó, sinal lindo, 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 lindo. Excelente pressão, deslocamento, força, gap de força, pô, isso aqui é fantástico. Mas eu tenho aqui, ó, Maveran nem se diga, estocástico favorável. Meu, seria um nota 9 esse trade, mas não dá. Porque eu tenho entrega de resultado dia 24, tá? Então tudo isso eu tenho que levar em conta quando eu estou fazendo a seleção para escolher quais são os melhores ativos para entrar. Visto isso, todas essas aqui foram desclassificadas, tudo bem? Todas essas estão desclassificadas. Eu vou postar a lista completa para vocês lá no Discord, para que cada um faça o seu estudo, faça a sua avaliação, decida o que fazer. Lembra, essa é a minha análise, para que vocês consigam aprender, para que vocês consigam ir refinando a análise de vocês, para que vocês possam tirar dúvida comigo depois. Du, você falou isso no vídeo, por quê? Você fez esse movimento de defesa nesse papel, por quê? Por que você está olhando para essa região? Por que você está buscando esse alvo, tal? É para isso que servem esses vídeos, tá bom? Para vocês irem melhorando a análise de vocês. Então, vamos lá, eu vou correr com o vídeo para ele não ficar muito longo. Todas essas empresas estão nota 7. Nota 7 por quê? Região de defesa muito longa, perfeito? Ou então tem uma pressão que não é muito boa, o papel ainda está numa tendência muito fraca, muito lateral, é um papel que a gente não tem um histórico muito bom de movimento, perfeito? Tem uma região grande, tem uma região de defesa forte, tá? São papéis que estão com uma proteção muito alongada, um trade muito longo, o Coast não para de subir. Quem entrou quando a gente deu indicação aqui, ó, a gente deu esse sinal de indicação, a gente deu esse sinal de indicação, perfeito? Quem entrou já fez do trade que tinha que fazer, perfeito? Agora a gente tem que esperar o papel dar uma melhor oportunidade. Nesse momento não tem como eu fazer uma entrada nesse papel pelo sistema PDV, beleza? Se você quer entrar nesse papel por alguma outra motivação, sem problema algum. A gente está falando do PDV. Então as empresas estão separadas. Então são boas empresas? São boas empresas.
são empresas que eu gostaria de ter na minha carteira, são empresas que eu gostaria de ter na minha carteira, mas não vejo um bom momento para elas agora em relação ao movimento de preço, a relação ao smart money, a movimentação do price action, tá? IVV está separado aqui por quê? Eu tenho IVV e tenho VOO, são iguais, são idênticos. Os dois são índices, são ETFs, tá? Que replicam o S&P 500. Então, é o mesmo movimento gráfico, não tem diferença alguma no movimento gráfico, pode reparar. Estou passando entre os dois, não tem movimento algum. Então, eu separei o que tem o menor ticket, tá? Então, eu deixei VVO porque tem o menor ticket, perfeito? Então, fica mais fácil da gente montar a nossa carteira. Lembra que a gente opera, tá? Pela Active, tranquilo de operar por lá. A gente tem 0,01 no CFD, é fácil pra caramba. 200 vezes a gente pode chegar a ter de alavancagem de capital, então a gente consegue, mesmo com pouco capital, estruturar uma carteira dentro do plano de trade do PDV por completo, perfeito? Então, dentre essas opções, tá? Essa é a minha classificação. Então, essas são as 4 melhores empresas, na minha opinião, no geral, tá? Eu separei 2 empresas que, para minha estratégia e para o contexto da minha carteira, faz mais sentido. Perfeito? Tá? Então, eu vou falar delas aqui um pouquinho mais pro final. Então, Cisco, por exemplo, é uma empresa que vem de uma correção forte, tá? Eu vou colocar ela primeiro no semanal para vocês entenderem o que eu quero dizer. É uma empresa que no semanal é muito raro a média fletar para baixo, tá? Ela sempre tem uma tendência de alta. Ela passou agora no ano de 2022 com uma média meio que lateral, ela está começando a inclinar novamente a média de 200 do semanal, que é muito importante para a gente. Então eu tenho um início de um movimento, tá? Eu estou no começo de uma perna de alta e o meu alvo está tranquilo, perfeito? É exatamente no topo anterior, aí eu ainda tenho topo histórico para trás, perfeito, do papel. Então eu consigo ter range de atingir alvo com bastante tranquilidade, tenho uma região de defesa relativamente muito curta, tá? Tenho aqui 10% de região de defesa, pro movimento do preço é uma defesa legal, tá? Tenho ele rompendo tendência base, tenho ele rompendo as médias que a gente observa pelo PDV, todas as médias estão me defendendo, então eu não vejo muita barreira para esse preço. Por mais que esse PL esteja um pouco diferente do nosso alvo, eu não acredito que isso aqui seja um problema para a gente em relação a take, tá? Em relação a atingir o nosso objetivo no papel. É um trade relativamente um pouco mais curto porque tem uma região de defesa baixa. XLI, na minha versão, tá? Setor industrial, acho um excelente trade, tá? O setor industrial é um setor forte. Por que forte? Porque são empresas de bastante estrutura de tempo na Bolsa de Valores. Então são empresas bem sólidas, tá? Você pode reparar que ele tem uma recorrência de dividendos bem interessante. É um papel que tem uma recorrência de dividendos bem interessante. Vem de uma zona de lateral de muito tempo, desde 21, perfeito? Tentando romper, volta para baixo. Por quê? Lembra? São empresas sedimentadas. Não são empresas de crescimento rápido, não são empresas tech que têm maior volatilidade, tá? São empresas que têm uma sedimentação maior. O que me chama muita atenção, a pressão não é das melhores, mas eu tenho uma média considerável de Averã, só que eu tenho uma divergência de estocástico muito interessante. Por isso que ela está ali em segundo lugar, tá? Porque eu tenho um estocástico dentro do meio dele, ele não chegou a ficar sobrevendido, tá? Mas eu tenho uma divergência muito forte em relação a esse fundo. Então prestem atenção, eu tenho o estocástico, tá? Na região sobrevendida, num topo extremamente alto, num fundo, perdão, extremamente alto em relação à última vez que ele chegou nessa região. Isso aqui tudo eu posso considerar como a mesma região de estocástico, tá? Tudo bem? Então eu tenho uma região de divergência, tá? Eu tenho aqui, ó, ele vindo buscar ponto de liquidez inferior. Eu já tenho o estocástico virado, tá? Eu já tenho ele com a média rápida virada para cima da média lenta. Então isso mostra uma tendência de alta. Por isso que ele está colocado aqui como uma segunda opção. Tem um trade com uma região de defesa
curta, 14%, 15%. Para alvo, não tem nada que me pare, tá? Céu azul, como a gente brinca. Perfeito? Não tenho nada que pare, não tenho nada que bloqueie. Vamos ver se meu áudio fica melhor. Eu pus o microfone mais perto um pouquinho. Depois você me conta no vídeo se ficou melhor ou não, tá bom? Para mim, aprendendo a fazer isso. O canal é muito novo ainda, eu tô aprendendo a fazer isso, tá? Então, o XLI é um trade excelente na minha concepção por todos esses fatores, certo? Tenho recorrência de dividendos, tenho uma divergência muito forte de estocástico, tenho um bom movimento de preço, tenho médias me defendendo, tenho região de resistência me dando suporte, tá? Então, por isso que ela está em segunda opção. Amazon. Esse é o trade mais curto que eu selecionei como os primeiros, tá? Não tem como eu fazer uma defesa em Amazon no fundo relevante do início da FAN. Por quê? Eu tenho um movimento completamente definido, diferente, e tenho essa região, tá, desse ponto de liquidez muito bem marcada pela Amazon, pelo Smart Money. Então é difícil eu vir buscar esse ponto de defesa aqui embaixo em Amazon, fica um trade longo sem sentido para o atual movimento do papel. Tá? Em compensação, ele tem um alto risco, porque tem uma defesa muito curta. Então, para eu escolher esse trade, eu tenho que entender que é um perfil mais agressivo. Tá? Ele não tem nada que impeça ele tem uma probabilidade muito alta de chegar, porque ele coincide o alvo exatamente com o ponto de liquidez anterior. Então, eu estou assim com alta probabilidade, consecutivamente, maior risco. Perfeito? Então eu tenho que levar em conta se eu quero comprar esse risco, porque eu só tenho uma média de 21 me defendendo aqui, essa região, mais nada. Tá? Então é aquele trade assim, se for, ótimo, se não for, é stop cheio. Não vai ter como gerenciar o stop no meio do caminho, como a gente costuma fazer no PDV. Perfeito? Então tem que entender isso. É um trade que dificilmente vai dar gerenciamento de stop, para a gente diminuir o risco. Tudo bem? Aí, VO, tá? Vanguard. Ele replica o S&P, como eu disse. Então, nesse momento, eu acho interessante a gente estar replicado em S&P, porque eu acredito bastante que o mercado, a gente vai vir agora num mercado de ascensão. Tá? Eu acredito num super ciclo, como eu já venho falando em várias lives dentro da nossa comunidade, na Trader TV e tudo mais. Eu não tenho nenhuma barreira para esse papel. Perfeito? Eu tenho toda essa região que me defende nesse papel. Toda essa região de defesa, que antes era um suporte. Eu tenho as médias por baixo. Eu tenho ele muito bem estruturado em região de defesa. E não tenho nada, tá? Nada. Não tem linha de canal, não tem nada que eu encontre nesse papel que faça, tá, sentido uma barreira para o meu alvo. Então eu acredito na continuidade dele. É um papel bom pagador de dividendos, como todo ETF, tá? Tenho o estocástico virando, tenho uma Veran em escala, do jeito que eu gosto, tenho uma pressão em escala, com a terceira barra, com volume maior, com corpo maior, com fechamento carequinha, bonitinho, do jeito que a gente comenta, do jeito que a gente gosta. Vocês sabem disso. Perfeito? As outras empresas eu não vou analisar no vídeo. Tá bom? Eu vou deixar essas 4 opções para vocês, mais as minhas 2, tá? Vocês sabem por quê? A gente tem um número limitado de entradas para segunda-feira. Não faz sentido estender. Tem alguma dúvida sobre as outras? Posta na nossa comunidade do Discord que eu comento. Edu, ó, eu não gostei dessas. Eu gostei dessa que você não selecionou entre as primeiras. Tudo bem, você tem direito. Lembra, você pode entrar, irmão. Não tem problema algum. Tá? Isso aqui não é regra, isso aqui é só um direcionamento de análise gráfica. Eu estou mostrando como eu estudo, eu estou mostrando como eu desenho, para que vocês possam aprender com isso. Não é tomar a decisão que eu tomo, tá? Não é para isso que isso aqui serve, beleza, pessoal? É para cada um tomar a sua decisão e refinar a sua forma de ler o mercado. E ir melhorando cada vez mais para ter independência na leitura, perfeito? Agora, a IG. Por que eu escolhi a IG entre todas essas opções que eu tenho? Por um simples motivo. Eu tenho uma pressão, tá, que me é favorável. Por que favorável? Porque eu tenho um gap da segunda para a terceira barra. A primeira barra não é legal. Tá? Eu tenho uma região de defesa pequena.
eu tenho boas regiões de proteção, perfeito? Eu tenho uma entrada de volume nessas últimas duas barras excelente, um volume excelente, mas eu tenho uma divergência de MFI que não teve como não observar. Perfeito? O que fez eu escolher esse papel é essa divergência de MFI. Ele é o que foi o diferencial entre todas as outras. Tá? Eu tenho fundos, perfeito? O último fundo foi aqui, pode reparar, ó, de MFI. Perfeito? Então, eu tenho um fundo mais alto no MFI baixo, no estocástico baixo, perdão. Tá? Então eu tenho o estocástico me dando um sinal lindo. Tenho ela trabalhando por cima desse micro canal, apesar que esse canal, como teve entrega de dividendos, ele não está bem colocado. Vamos lá, agora ele está bem colocado. Tá? Esse de baixo também precisa ser ajustado. Lembra que a gente usa o gráfico ajustado, tá? Ó, ajuste, tá? Então toda vez que tem entrega de dividendos, o gráfico mexe, tudo bem? E a gente tem que ajustar o estudo. Tem excelentes regiões de defesa, tenho reteste por cima da linha de canal, não tenho nada contra esse trade com uma região de defesa pequena. Tenho pressões melhores? Tenho pressões melhores. O que fez eu tomar a decisão, volume e divergência. Perfeito? O que fez eu tomar a decisão de escolher a IG, volume e divergência. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Fez sentido para vocês? Se a gente olha no semanal, essa empresa está há quanto tempo no ciclo de alta? Né? Isso daqui, se a gente for olhar no gráfico mensal, como é que está o ciclo dela de alta? Está numa escadinha sem fim. Né? Ela é uma empresa que, se a gente olhar no macro, ela ainda tem bastante precificação para cima. Tá? Essa empresa já teve muito valor, muito valor. Tá? No subprime, a IG, quem sabe, isso está até em filme da Netflix, despencou. Perfeito? Então é uma empresa que tem muito o que valorizar ainda dentro do que o mercado reconhece dela, já visto no passado. Tá? Então isso me interessa. Fazer parte desse tipo de empresa me interessa. Perfeito? Quando eu olho para a empresa, eu sei que ela entrega bons resultados. O próximo earnings eu tenho só em fevereiro. Eu tenho empresa que me paga dividendos com recorrência. Então, não acredito que isso vai ser muito difícil da gente buscar nesse ciclo, principalmente setor financeiro. Perfeito? Lembra que ela mexe com seguro. Tá? Então, é uma empresa que tem tendência de valorizar bem nesse ciclo atual de mercado. E eu vou entrar em dia. Por que eu vou entrar em dia? É um ETF do Dow Jones. Eu já estou posicionado em QQQ, tá? Que é o ETF do Nasdaq. Então, com isso, eu consigo estar posicionado em Nasdaq e Dow Jones. Consecutivamente, eu estou posicionado em S&P 500, que é a média dos dois. Então, por isso que entre todas as opções, eu escolhi dia para mim. Tá? Porque assim eu fico posicionado em Dow Jones. Ele tem a posição muito parecida com o ETF do S&P. Tá? Até porque Dow Jones faz parte do S&P. Então eu tenho uma região de referência, tá? Que era um suporte, hoje ela vai virar uma resistência, ou era uma resistência, hoje vai virar um suporte. Eu tenho médias muito inclinadas no atual momento, tenho rompendo o topo anterior, recorrência de dividendos, tá? Tenho volumetria de Averã, tenho estocástico já virado para cima, sem nem ter chego em sobrevenda. Sei que o papel ainda pode corrigir? Sei, não tem problema, tenho muito espaço e tenho muitas defesas boas. Então por isso que eu tomei a posição de ter dia, porque eu já estou em QQQ. Estrategicamente eu fico posicionado em Nasdaq e Dow Jones consecutivamente, juntando os dois, eu estou posicionado em S&P também na minha carteira. Então eu consigo ter as minhas ações e consigo ter os índices na minha carteira através do ETF. Com isso eu consigo montar uma posição bem interessante. Perfeito? Por isso que esse ano a gente incluiu os ETFs, tá? Criptomoeda, nenhuma das que a gente segue está dando sinal no momento pelo PDV, então a gente segue o baile, segue tocando, tá bom? Entrou para a nossa lista de ETF agora o ETF de criptomoeda à vista,
tá? Não o a prazo, entrou à vista, ele ainda está em correção. Assim que ele der sinal, assim que for convergente com o que o PDV pede, tá? Com as regras do PDV, com certeza a gente vai buscar uma oportunidade dele, beleza, pessoal? Então volto a repetir, se você não é membro do nosso canal, adiciona, tá? Faz parte do nosso canal, se inscreva. Eu estou sempre postando vídeos sobre análise de ações americanas, principalmente, que é o meu principal forte, tá? Segunda, terça e quinta a gente vai ter aula ao vivo aqui, 9 horas da noite no canal, tudo bem? Então vai ser legal, vai ter o programa do Mindset, tem a nossa comunidade no Discord para você ir lá conversar com a gente, bater papo. Quando eu estou em live ao vivo, você consegue falar comigo por áudio no Discord, se você quiser conversar comigo, tá? Bater papo comigo, tirar suas dúvidas comigo, perfeito? Isso não tem preço, galera. Então dá essa força pro canal, se inscreve, perfeito? Ativa as notificações. A nossa comunidade vai estar na descrição do vídeo. Então, por hoje é só, pessoal. Vejo vocês no decorrer da semana. E comunidade, esse vídeo já está disponível lá para vocês. Abraço.